Olá pessoal, bem-vindo à nossa aula 3 do módulo Oracle Hack, iniciando o nosso ambiente. Bom, relembrando rapidamente o que a gente viu na aula anterior, a gente viu o conceito do interconnect. Lembra quando a gente trabalhou com nossos conceitos básicos, né? E vimos a questão do interconnect, lembrando que ele era muito importante, porque ele fazia com que os nós do hack, lembram desse desenho? Com que os nós do hack conversassem entre si e caso tivesse algum problema, o nosso chamado Heartbeat entendia que um dos nós do nosso cluster, do nosso hack estava com problema e ele automaticamente desconectava aquele nó do hack. Conversamos também na questão do Oracle Cluster, vimos essa figura onde eu tenho diversos servidores conectados através de um interconnect. Eu tenho uma rede, né, que os usuários se conectam e fazem acesso nesse cluster. Lembra que eu comentei com vocês que o cluster ele é transparente para o usuário, ou seja, para ele tanto faz aonde está conectado, ele não sabe em qual instância que está, para ele isso é completamente transparente. Vimos também que o legal do Oracle Hack, de você trabalhar no ambiente cluster, é que você pode ter duas coisas, alta disponibilidade e você pode ter performance. Alta disponibilidade, porque como o exemplo que eu citei aqui, eu tenho diversos nós do hack. Se por um acaso algum deles der problema, algum deles cair, enfim, alguma situação, o que pode acontecer? Cai um, pode cair outro aqui. O que acontece? Esse exemplo aqui eu tenho um hack, um cluster com 10 nós. Caso venha falhar algum ou alguns, o restante continua funcionando. Isso é alta disponibilidade, ou seja, manter o sistema no ar independente de problemas para que o usuário não seja impactado ou não seja tão impactado, que eu também já comentei, que, claro, o trabalho que... A ideia de cluster é dividir carga. O trabalho que 10 nós fazem, se eu tiver que fazer com 8 nós, é claro que em algum momento isso vai ser sentido, ou em algum momento isso pode ser sentido. Com isso, a gente entendeu um pouco da teoria de cluster. Um outro desenho aqui de um cluster com 2 nodes, uma outra representação dessa mesma figura aqui, só para exemplificar mais. Bom, iniciando o nosso ambiente. Na aula de hoje, a gente vai começar um pouco da teoria do que será o nosso ambiente de treinamento. A gente vai instalar Oracle Linux na versão 6.5, como eu já comentei com vocês. O Oracle vai ser o Oracle Grid na versão 12.1 e eu vou utilizar o VirtualBox na última versão que tiver no site para ser a minha máquina hospedeira, ou seja, para ser a minha máquina a partir da onde vão ser instalados o rack, o cluster, enfim. Bom, um pouco de teoria para a gente analisar a respeito do nosso ambiente. Normalmente, um dos maiores problemas que impede que a gente monte um hack em casa, claro, para estudo, um ambiente de teste, são os requisitos de armazenamento compartilhado. Voltando um pouquinho no desenho aqui atrás, quando eu falo em hack, eu vou pegar esse exemplo aqui desse hack que eu tenho de 2 nós apenas. Como que ele vai funcionar? Olha que eu tenho aqui a máquina 1, o node 1, e eu tenho aqui o meu node 2. Ok, esses dois nodes que eu tenho, você pode ver que ele tem um disco específico que seria de cada node. Cada máquina vai ter o seu disco específico. Porém, a gente não pode esquecer que o banco de dados é um só. A ideia de cluster, as máquinas estão trabalhando, mas o banco de dados é um só. Ou seja, ele vai pegar a informação nesse banco de dados, não importa qual seja o nó do cluster, mas a informação, claro, tem que ser a mesma. Imagina se cada nó do cluster tivesse uma informação diferente, não teria sentido nenhum, perderia completamente o sentido da ideia de hack. Então, o hack que eu tenho aqui, essa figura demonstra bem. Eu tenho dois nós de hack, nó 1 e nó 2, e eles compartilham através de um storage
Eu vou colocar o desenho assim para ficar bem legal, bem interessante da gente entender. Eles compartilham através do storage os discos ou o disco que tem as informações. Então, esse aqui é o meu ASM, meu disco que tem as informações que eu vou precisar. Essa parte aqui tem as informações que eu vou precisar para armazenar, aonde meu banco de dados vai estar armazenado, certo? Bom, o que eu quero dizer com isso? Essa parte aqui de baixo, então, esse disco que tem aqui, ele tem que ser compartilhado entre os dois nós ou entre todos os nós do meu hack, ok? Então, voltando para o que a gente estava falando aqui, uma das grandes dificuldades, então, é o armazenamento compartilhado. Eu digo isso porque uma solução de armazenamento compartilhado completa, ela envolve storage. Esse storage é algo bastante caro, não é algo, uma solução barata, e isso muitas vezes dificulta que o pessoal tenha para ambiente de teste simplesmente. Porém, você aqui vai aprender a montar o seu ambiente de teste. É lógico que ele não vai ser um ambiente de teste mega performático, porque a máquina que a gente tem, o servidor que a gente tem ali para o nosso treinamento, para o nosso curso, não é, vamos dizer assim, muita coisa se comparado a um servidor da empresa, um servidor de produção, por exemplo. Né? No hack, como a gente já verificou, todas as instâncias ou nós acessam o mesmo banco de dados. Olha aqui novamente a informação. Acessam o mesmo banco de dados. Aqui é algo que muitas vezes quem está começando a trabalhar com hack tem uma certa dúvida, tem uma certa dificuldade nisso. Então, como eles acessam o mesmo banco de dados, eles precisam acessar o mesmo grupo de discos ou disk groups, os disk groups do ASM. Como trabalhamos com ASM no curso de Pleno, DBA Pleno, onde a gente tinha o Automatic Storage Management, que é o ASM, dentro dele a gente criava os disk groups, né, os ASM disk groups, só que agora a gente vai criar um disk group e ele vai ser exatamente esse cara aqui, ó. O meu ASM vai ser esse cara aqui, vai ser esse disco compartilhado, ok? Bom, sendo assim, então, se eu tivesse em um ambiente de produção real, ou seja, se eu estivesse montando uma máquina realmente para produção, o armazenamento compartilhado normalmente é fornecido por um SAN, o dispositivo NAS high-end, que permite esse tipo de tarefa. Ele já é um storage feito para isso, já é um storage desenvolvido para isso. Porém, claro que para um ambiente de teste se torna inviável, se torna impossível devido ao alto custo. Imagina para você montar aqui para a nossa aula, para o nosso curso, simplesmente um storage compartilhado, montar um NAS ou um SAN, então ficaria um pouco inviável, vamos dizer assim, esse processo. Outra alternativa um pouco mais barata é um gabinete de disco FireWire, que é uma espécie de storage um pouco mais barato, que permite que duas máquinas acessem os mesmos discos. Mas ainda custa dinheiro e requer dois servidores, ou seja, o servidor que a gente vai utilizar como hospedeiro e mais um servidor que vai ser o servidor de disco. A opção mais simples é utilizar a virtualização. Essa é uma palavra que ficou meio forte aqui depois que eu coloquei, que eu percebi, mas enfim, para falsificar o armazenamento compartilhado. Ele vai fazer de conta que a gente tem esse armazenamento compartilhado. E a ferramenta que você pode utilizar, existem várias ferramentas, existe Oracle VM, existe o VirtualBox, existe VMware, mas a que a gente vai trabalhar é uma ferramenta que é free, ferramenta da Oracle, que vocês provavelmente já devem ter baixado no virtualbox.org, www.virtualbox.org. Nela você pode executar diversas máquinas virtuais, diversas VMs, Virtual Machines, que são as máquinas virtuais, em um único servidor. Com ela vai permitir que você execute os dois nós do hack em uma única máquina. Além disso, a gente consegue configurar discos virtuais compartilhados, superando aquele ambiente que eu comentei com vocês, né, aquele obstáculo de armazenamento compartilhado encarecido por causa do valor, a questão valor, que acaba ficando muito alto. Bom, para iniciar o nosso trabalho, no final do nosso treinamento, a gente vai estar com esse desenho de ambiente.
Eu vou ter 2 nodes, não vou colocar mais node porque eu sei, tenho plena consciência que alguns alunos já vão ter dificuldade em algum momento por causa dos 2 nodes, tá? É real que a máquina vai pesar, porque a gente vai ter que ter 2 nodes aí com pelo menos 3 GB de RAM em cada um e mais a máquina hospedeira. Então, eu tenho aqui o Node 1, Node 2, e esses 2 nodes vão compartilhar, ou o mesmo desenho novamente aqui, eles vão compartilhar o disco que vai estar lá sendo emulado, o disco virtual compartilhado que eu vou ter dentro da minha VM. Essa VM me permite criar a Shared Virtual Disk. O nosso sistema finalizado, ele vai incluir o sistema operacional host, ou seja, a nossa máquina principal, que vai ter um host, e 2 sistemas operacionais convidados, que vão ser Linux. Convidados, ou os 2 nodes, né, que vai ser 2 conjuntos de infraestrutura Oracle Grid, cluster mais ASM, que vai estar em cada um dos nodes, e essas 2 instâncias de banco de dados, tudo em um único servidor, ou seja, tudo na minha máquina hospedeira. Então, como eu comentei, é claro que pode ser que em algum momento a gente tenha aí um déficit de memória, a gente tenha aí um problema, vocês tenham alguma dificuldade com, enfim, com a performance da máquina, com a performance do conjunto de vocês. Bom, para iniciar o nosso trabalho, então, para iniciar o nosso ambiente, como eu comentei, o sistema de disco não terão redundância. O que é você montar com redundância? Relembrando, quando trabalhamos lá com o nosso ASM, eu não sei se vocês lembram, lá na aula de pleno, quando a gente estava instalando o nosso primeiro Oracle Grid, que criamos os discos, daí na hora de adicionar o disco no Disk Group, ele perguntava que tipo de redundância que a gente queria. Se queria redundância normal, se queria redundância externa, lembram disso? Redundância, mais uma vez relembrando que eu comentei na época, significa você, por exemplo, se eu coloco uma redundância normal e eu tenho lá um disco de 100 GB e eu vou colocar redundância normal, redundância de 100 GB, o que eu vou fazer? Eu vou colocar 2 discos de 100 GB. O que é essa ideia da redundância? Veja, não é para eu ter um total de 200 GB livre para gravar informação. Não. Quando eu crio um outro disco, quando eu crio uma redundância normal ou uma redundância mais forte que eu faça, né? Um outro tipo de redundância mais forte que eu faça, vamos ver isso quando a gente estiver instalando o nosso grid, eu vou colocar, eu vou ter, mesmo que eu tenha 2 discos, um total de 200 GB, mas somente 100 vai ser disponibilizado para dados. O outro vai estar redundante, ou seja, caso um disco tenha problema, o outro vai assumir. Por uma questão de segurança, como o Oracle Hack é uma das ferramentas que trabalha muito, muito com alta disponibilidade, e como eu já disse, disponibilidade é manter o sistema disponível, para esses casos, para essas situações, ele tem essas opções, essas formas, enfim, de trabalhar, que nos permite montar esses sistemas assim de segurança. Mas por uma questão de economia de espaço e por uma questão de não fazer muita diferença assim na didática do nosso treinamento, nós vamos montar, não terão redundância. Para evitar desperdício de espaço, como eu falei, né, no HD. Porque, como eu já disse, a gente já vai ter um consumo alto de memória, principalmente memória. Se a gente ainda for ter um consumo alto de HD também, então pode ser um pouco ruim para o ambiente. Bom, porém, será relembrado sobre esse assunto no momento oportuno, como eu já falei. Os discos criados, teremos 2 grupos de disco criado. Um deles que é o disco de sistema operacional e cada host, ou seja, cada nó, vai ter o seu. Então, no meu sistema, eu tenho a máquina hospedeira, que é uma máquina principal, uma máquina que tem um sistema operacional, no nosso caso, o Windows, no meu caso, o Windows 10, de vocês pode ser o Windows 7, Windows 8, Windows 10, enfim. Vai ser a máquina hospedeira, vai ser o sistema operacional do seu desktop, do seu notebook, a máquina aonde eu vou instalar a virtualização em cima.
Essa máquina que eu vou colocar lá, a máquina virtual, para cada máquina virtual, ela vai ter um disco para o sistema operacional e cada nodo host terá o seu. Ou seja, eu vou ter a máquina RAC 1 e RAC 2. Essas duas máquinas, RAC 1 e 2, cada uma vai ter um disco para armazenar o sistema operacional. Esse disco não é compartilhado entre os diversos nós do RAC. Mas eu vou ter mais 3 discos e esses discos sim vão ser compartilhados entre todos os ambientes, no nosso caso, entre os dois nós. Então, analisando a nossa topologia do nosso ambiente, eu tenho esse aqui, que vai ser o disco do sistema, onde cada um vai ter o seu, e eu tenho essa outra situação aqui, que são os 3 discos que vão ser compartilhados entre todos os ambientes. Se você ver aqui, ó, aqui nada mais é do que o nosso desenho, que já conhecemos o desenho do nosso Oracle Hack, certo? Nó 1, nó 1, nó 2, todos eles compartilhando as informações que tem aqui. Logo, essas informações vão estar nos 3 discos. E esses discos são compartilhados. Esse aqui é o storage, esse aqui é o nosso ASM, esse aqui é o ASM. O pessoal não leva a mal não, que escrever com mouse é coisa meio ruim. Mas enfim, esse é o nosso ASM e os discos estão compartilhados e os discos estão lá dentro. Iniciando então o nosso ambiente, normalmente quando a gente cria os discos em ambiente virtualizado com VirtualBox, estávamos acostumados a criá-lo dinamicamente expansível. Acho que vocês lembram o que é isso. A gente marcava um tamanho específico, mas não fazia ele crescer já direto até aquele tamanho. Tudo isso para economizar espaço. Imagina, eu escolhia lá um disco que tivesse 20 GB, mas não colocava ele para crescer automaticamente para 20 GB. Eu coloco dinamicamente alocado, dinamicamente expansível, para que ele vá crescendo até aquele tamanho específico. Caso não chegue, eu não perco espaço no meu HD da minha máquina principal, né, da minha máquina Linux, da minha máquina Windows, enfim, a minha máquina hospedeira. Porém, a gente vai proceder dessa mesma forma para os discos de SO, mas para os discos compartilhados, vamos deixar que eles cresçam já na criação. Ou seja, a criação dele já vai ser feita com tamanho específico. Vão ser discos menores, discos de 5 GB, os discos compartilhados, mas esses discos já vão nascer no tamanho que eles vão ter realmente no nosso ambiente. Ok? Então vamos iniciar a parte do nosso trabalho. Lembrando que para isso vocês têm que ter feito já o download específico, como eu solicitei, do VirtualBox, do Oracle, do Enterprise Edition, da versão do Grid e do nosso sistema operacional Linux na versão 6.5, conforme foi explicado, conforme foi comentado na aula anterior. A nossa primeira prática, o nosso ambiente de treinamento, ele vai ser composto por um servidor que vamos chamar de hospedeiro. Guarde bem esse nome, que vamos trabalhar bastante com isso. Daqui para frente vamos trabalhar esse nome específico, que toda vez que eu falar para vocês, lá no hospedeiro, vamos fazer uma configuração específica no sistema operacional do hospedeiro. O hospedeiro vem a ser a nossa máquina. Eu vou pegar o exemplo Windows 10, porque é o que vai estar sendo utilizado para reproduzir as aulas, que é a minha máquina. Mas de vocês, como eu já falei, pode ser um outro sistema operacional. Só para vocês entenderem, então, na minha máquina Windows eu vou chamar ela de hospedeiro. No meu caso, roda o sistema operacional Windows 10.1. Duas máquinas virtuais rodando Oracle Linux na versão 6.5. Então, na verdade, se a gente for ver, eu vou aproveitar o desenho do Windows para mostrar isso aqui para vocês. Dentro do Windows eu vou ter uma e eu vou ter a máquina 2. Dentro do Windows eu vou ter duas máquinas que vão estar rodando Oracle Linux, certo? É isso que a gente vai colocar. Vamos colocar os dois Linux dentro do Windows. É isso que nos permite fazer a virtualização, trabalhar com o nosso VirtualBox. Então,
Vamos à nossa primeira prática, vamos praticar um pouco. Agora a gente vai instalar o VirtualBox e vamos configurar o VirtualBox para receber essa instalação do nosso Oracle Linux, ok? Então vamos lá para a nossa primeira instalação do nosso software. Então pessoal, vamos lá. Vamos instalar o nosso VirtualBox, versão 5.2.18, que foi aquela que a gente baixou. Aqui ele demonstra só o que vai ser instalado, então a gente dá um Next. Ele vai dar um aviso que vai ser criada uma interface de rede. Só a gente aguardar um pouco a instalação. Terminada a instalação, ele já vai pedir para startar a máquina virtual, startar a VirtualBox. Vamos startar ele para a gente já começar a fazer a primeira parte da instalação, a primeira parte da configuração do nosso ambiente virtual, que é criar a nossa máquina virtual preparada para instalar o sistema operacional. A primeira máquina, né, o primeiro nó do nosso hack. Quando ele inicia pela primeira vez, ele demora um pouco mais que o normal. Agora a gente vai criar, vai vir aqui, nossa VirtualBox. Vamos colocar o nome dele de Hack 1. O tipo que ele está me dizendo é o tipo de máquina que eu vou ter. Vou ter um Microsoft Windows? Não. Eu vou ter um Linux. Eu vou escolher aqui Oracle 64 bits. Vou colocar de memória para ele. $3072 e vou pedir para ele criar um disco virtual agora. O disco virtual mesmo vai ter o mesmo nome, só aceita o nome que ele colocou aqui. Vou colocar o tamanho de 20 GB, dinamicamente alocado e VDI. Ele vai me falar sobre os snapshot, propriedade da VM, os detalhes específicos dela. Aqui, se vocês veem aqui em cima, para quem já conhecia a versão nova, para quem já conhecia a versão antiga, ele mudou um pouquinho. Tem os snapshot. Snapshot em uma VM é algo bem interessante que me permite guardar fotografia do ambiente como ele está. É o que nós vamos fazer algumas vezes. Por exemplo,
Antes de uma aula, eu vou lá e gravo o snapshot de como o ambiente está. Ou, normalmente, como a gente faz, ao término de cada aula, agora que eu terminei todos os exercícios, eu vou lá e faço um snapshot. Para na próxima aula, se der algum problema e tal, eu não perco toda a minha VM. Eu simplesmente retorno o snapshot e ele volta como estava antes. É como se fosse um backup, mas uma situação de segurança bem interessante. Aqui em detalhes, ele me traz as informações, a quantidade de memória, a ordem de boot que ele vai trabalhar, algumas coisas que a gente vai alterar depois na nossa configuração. Vamos clicar aqui com o botão direito, configurações, ou ainda ali no botãozinho configurações. Se eu quisesse colocar alguma descrição aqui dentro, VM para curso de Oracle Hack. Criptografia de disco, se tivesse criptografia de disco habilitada. Área de transferência compartilhada entre a hospedeira e a VM. Poderia criar uma área específica, ó, de hospedeiro para o convidado, de convidado para o hospedeiro, de um para o outro. Que ele permita arrastar e soltar entre um e outro também. Vamos deixar marcado que isso aqui às vezes é útil. Às vezes ele tem um bugzinho e não funciona legal, mas às vezes ele é útil. Então, sistema, eu tenho que fazer uma alteração aqui. Podem ver que temos disquete. Disquete a gente não quer que ele tenha ordem de boot, né? Disquete não vai dar boot por disquete. Então eu pego, desmarco o disquete, mas ainda com ele selecionado, eu jogo ele lá para baixo. Então, primeira ordem de boot vai ser no meu disco rígido, depois no meu disco óptico, ou seja, no meu CD. Aqui eu não preciso habilitar mais nada, mudar mais nada. Relógio da máquina retorna a hora o TH, posso desmarcar também, desde que ele retorne no horário local, horário que tiver no meu hospedeiro, ou seja, o meu horário local, fuso horário local. Se eu quiser colocar mais de um processador, 2 processadores para a máquina, interface de rede, virtualização, se eu quero interface de aceleração ou não, não precisa, não é o caso. Vou para o próximo monitor, captura de tela, se eu quisesse fazer alguns, isso aqui são configurações para minha VM mesmo, configurações que eu queira fazer ali no momento. Se eu clicar aqui em armazenamento, eu vou ver que eu vou ter uma controladora SATA. Essa controladora SATA, ela tem o meu disco de 20 GB, que no tamanho dele ele está 2 MB, porque ele acabou de ser criado. Aqui tem um macete interessante. Eu vou pegar, eu vou colocar aqui a minha controladora IDE, eu vou emular que tem um CD dentro dele. Para isso, eu vou vir aqui, seleciono ele, venho aqui, clico no CDzinho aqui, selecionar arquivo de disco óptico virtual. É o ISO. Qual ISO? O ISO que eu acabei de baixar, o meu ISO do sistema operacional. Clico nele, vamos abrir, e ele vai estar aqui. Como eu alterei aqui em cima a minha ordem de boot, ele vai procurar o disco rígido, não tem nada no boot, e vai pegar o próximo que é o meu disco, meu ISO, e vai dar o boot para que eu possa iniciar o sistema. Posso habilitar a saída de áudio, desabilitar o áudio, se for o caso. Podemos deixar o áudio desabilitado. E agora, um macete bem importante, que é as 3 placas de rede que eu vou ter que ter na minha máquina. Bom, eu tenho adaptador 1, 2, 3 e 4, ou seja, me permite a possibilidade de ter 4 placas de rede na minha VM. Quando eu trabalho com Oracle Hack, eu vou ter que ter 3 VM colocadas. Uma pública, que é aquela que vai ser para a aplicação se conectar nela. A privada, ou a VIP, que é aquela que a gente vai fazer a conexão do Interconnect, lembram do Heartbeat do Interconnect? E a outra que é uma conexão para que o hospedeiro tenha internet, ok? Então, feito isso,
a gente vai para a configuração da primeira. A primeira que a gente tem aqui, ó, a gente vai deixar ela em rede interna e vamos dar um nome específico para ela para a gente poder saber quem que é essa nossa rede. Vamos dar o nome para ela de PubNet. PubNet, ok? Que é, aqui eu não preciso mexer em nada, tá? Adaptador 2. Habilitar a placa de rede também. Vou colocar a mesma situação, rede interna. E vou mudar o nome dela aqui, ó. PubNet. Aqui eu vou colocar o nome dela de PrivNet, que é privada. Opa. Ok? E a terceira, que é aquela que é para conexão com a internet, eu vou habilitar ela também. Vou colocar a placa em modo bridge. E ele vai achar as placas de rede que eu tenho na minha máquina. Eu vou deixar essa aqui mesmo, que é minha placa wireless. Não preciso mudar configuração nem nada. E vou dar OK aqui. Certo? Bom, feito isso, agora o meu próximo passo é iniciar minha máquina virtual para que eu possa instalar o meu sistema operacional, para que eu possa instalar o meu Linux para poder trabalhar com ele, né, para poder iniciar a instalação do sistema operacional para o meu Oracle Hack. Algumas configurações interessantes a respeito da nossa máquina virtual. É legal, a hora que terminou, fiz essa primeira parte aqui. Se eu vier aqui, eu posso criar o meu primeiro snapshot. Então, eu vou colocar aqui, ó, snapshot com o nome de final, aula 3. Coloco um pequeno detalhe do que foi feito. Foi feita configuração. Criou a minha máquina virtual, criou a minha snapshot da máquina virtual. Vou estar aqui em configuração para a gente ver algumas coisas interessantes. Eu poderia ainda deixar o áudio habilitado. Vou começar desde o começo aqui. Nome da máquina, tipo. Coloquei o bidirecional, fiz uma descrição para o curso de Oracle Hack 12C. Criptografia de disco, se fosse o caso, não vamos habilitar criptografia de disco. Sistema. O que eu posso, tem que alterar a ordem de boot aqui. Desmarquei o relógio de máquina retornar ao horário UTC, mas não é obrigatório, mesmo porque o relógio da nossa máquina virtual nunca vai estar certo. Quantidade de processadores que eu tenho, poderia deixar um processador ou 2 processadores. Se eu colocar mais, ele vai detectar erro, configuração inválida. Vou colocar 2 processadores. Se eu for fazer alguma Hyper-V, se for fazer alguma aceleração de interface de virtualização, não é o caso. Tela, quantidade de memória de vídeo que eu vou colocar para minha tela, quantidade de monitores que eu quero ter no meu ambiente. Eu vou colocar escalonamento desse vídeo. Agora aqui é uma parte muito interessante, uma parte muito legal, que eu não posso esquecer de marcar aqui, colocar ela como minha máquina, como meu CD e fazer de conta que tem um CD ali dentro. E aqui o meu disco, que foi o disco que eu criei, se vocês veem, ó, ele está drive com 20 GB, o tamanho atual dele é 2 MB, em que porta que ele está colocado, qual que é a porta SATA que ele está colocado. Rede, não podemos esquecer das 3 adaptadores de rede, o PubNet. Se você clicar aqui, você vai ver que ele tem aqui tipo de placa, ele tem aqui o endereço MAC dele, ó, viu que mudou o endereço MAC.
e mudou o nome, PrivNet, adaptador, é um wireless que vai ser o tipo específico de placa que eu tenho aqui dentro, e adaptador 4 ainda que eu não tenho, mas eu poderia ter. Feito isso, eu tenho aqui as portas seriais que eu posso habilitar com 1, com 2, as antigas portas seriais. USB, é legal eu habilitar o USB, deixar o controle USB marcado aqui, para se eu precisar plugar um pendrive, alguma coisa assim, ele conseguir ser visto pela máquina virtual, né? Ainda que eu plugue no meu hospedeiro pela máquina virtual. Pasta compartilhada, se eu quiser criar uma pasta compartilhada entre eles, eu posso pegar e criar aqui no local compartilhado entre eles. A interface do usuário, exibir modo de tela cheia, algumas informações específicas ali dentro para trabalhar com a máquina virtual, com a minha máquina virtual nesse momento. Feito isso, a configuração da minha máquina virtual está ok. Se você ver, ele aparece aqui, ó, estado atual modificado, porque qualquer modificaçãozinha que você fizer, ele já está diferente do que a gente estava no snapshot anterior, certo? Pessoal, teve uma pequena falha na aula anterior. Eu vou pedir para que vocês façam, porque vocês voltem lá no Oracle Delivery e que vocês façam o download de mais um arquivo necessário aqui. Desculpem pela falha, é que teve essa modificação na versão 6.5 do Linux e eu nem me ative disso. Mas vamos lá. Na versão, então escolhemos aqui Oracle Linux, pegamos a versão 6.5, vem aqui no nosso carrinho. Versão 4 não precisa deixar marcada, é só a versão 5. Dou um continue. Aceito. E eu quero que vocês desmarquem todos, menos esse cara aqui. Deixem marcado esse cara aqui e mande fazer o download dele. Certo, gente? Desculpa, foi uma falha minha. Salvar para qualquer local aqui específico. Deixar ele fazer o download. Foi falha minha, me desculpe, mas ainda bem que a gente recuperou essa falha a tempo e não vai ter trabalho na nossa próxima aula, que é a instalação do sistema operacional. Então, pessoal, após o download concluído, a gente vai para a próxima aula. Na próxima aula, vamos continuar com a nossa mão à obra, com nossas mãos à obra, trabalhando o prosseguimento, dando prosseguimento realmente à instalação prática, fazer juntos essa teoria e prática de instalação, primeiro do nosso sistema operacional e depois continuar com a montagem do nosso hack. Gente, um grande abraço e até a nossa próxima aula.